vocês, colegas, podem prestar serviço para empresas, né, como prestação de serviço na consultoria, no recrutamento, na seleção, no treinamento, no desenvolvimento, na avaliação de desempenho, na saúde mental no trabalho, na qualidade de vida no trabalho. Gente, nós temos tantas possibilidades e nós temos uma formação que nos dá essa segurança, essa autoridade. Olha, a semana passada ou retrasada, eu não sei se foi na semana passada ou retrasada, desculpem, eu vi uma pessoa que ela tem uma formação em gestão, numa área de gestão, não vou falar o nome, qual é a área, tá? E ela, assim, ela tem um monte de seguidores no Instagram, no LinkedIn, tudo quanto é lugar, né? Influência. E ela estava falando sobre burnout. Eu fiquei olhando aquilo, sabe? Eu fiquei vendo aquilo, eu falei, gente, peraí, cadê? Eu falo sobre burnout, então eu estou fazendo a minha parte quanto psicóloga, mas eu fiquei pensando assim, cadê as minhas outras colegas psicólogas que estão falando sobre burnout e essa pessoa está ocupando o espaço de outras colegas? E aí eu lembrei de uma máxima que uma mestra minha gaúcha falava para gente quando eu fiz a formação da SBDG, que era: ocupe o teu espaço. Se você não o fizer, outro o fará. Então, psicóloga, é isso. Se você não ocupar o teu espaço, se você não reconhecer que você tem condições e autoridade para desenvolver atividades, que você tem a formação, que você tem competência técnica para isso, outras pessoas que não têm essa formação, mas que têm uma influência, que tem um bom papo, que tem um bom argumento de comunicação, vai ocupar um espaço que não é devido, mas vai ocupar. Isso não está acontecendo ao rodo por aí? Sim. Só que a hora que se você pega uma profissional dessa e põe para fazer um serviço mesmo de intervenção, de trabalho de intervenção, não vai dar conta. É muito boa na hora de falar, mas na hora da intervenção não vai dar conta. Eu sei disso, né? Por que eu sei? Porque eu já vi algumas pessoas fazerem isso. Então, dá para generalizar? Não, não dá para generalizar. Tem pessoas que vão atrás, investem, se desenvolvem, enfim, sim. E ficam também falando sobre o seu tema. Né? Por exemplo, quando eu estava no mestrado, e eu fiz o mestrado no curso de administração, apesar de ter a linha da subjetividade, o meu orientador, que é doutor em administração, quando eu quis trabalhar com a psicodinâmica do trabalho, eu falei, olha, professor, saúde mental e trabalho. Ele falou, Ana, vamos falar de subjetividade? Porque saúde mental e trabalho é do psicólogo. E aí eu não me sinto à vontade em abordar esse tema nessa perspectiva. Isso é ético, né? O profissional ter clareza assim, qual que é a minha praia e qual que é a praia do outro. Não vai entrar na praia do outro, né? Não vou me meter numa coisa que, assim como eu não vou ficar falando de matemática financeira, de gestão de marketing, outras coisas que só se eu for lá fazer uma formação, investir, aí eu vou me sentir à vontade para isso. Do contrário, eu vou estudar para eu usar para mim, e ponto, né? Então, isso é importante, né? Ter esse reconhecimento de que você tem condições de prestar serviço. São muitas atividades que podem ser prestadas, né? No nível do grupo, por exemplo, fazer levantamento de necessidade de desenvolvimento. Para quando você vai para o grupo, você não ir com programas que já estejam pré-formatados e que às vezes não tem a ver com a necessidade daquele grupo. Eu estou falando de desenvolvimento. Se é treinamento, treinamento sim, ele já está pré-formatado, né? Porque daí você vai transmitir conhecimento, treinamento já tem um outro objetivo, diferente do desenvolvimento, né? Quando você trabalha treinamento é uma forma, quando você trabalha desenvolvimento é uma outra forma, e quando você trabalha com grupos em saúde mental é uma outra forma, uma outra abordagem, uma outra condução. Essas diferenças nós precisamos saber. Isso eu sempre estou batendo nessa tecla com vocês. Por quê? Porque isso vai te dar autoridade, vai te dar competência,
vai te dar reconhecimento e vai mostrar que você é uma profissional séria, que você sabe o que você está fazendo. Né? O cliente não tem obrigação de saber, mas você sim, você tem obrigação de falar, não, então aqui o mais adequado é um treinamento primeiro, para depois a gente trabalhar com desenvolvimento, para depois trabalhar com clínicas do trabalho, ou trabalhar a saúde mental no trabalho de uma outra forma, enfim. Né? Então, tem várias possibilidades. Eu estou falando aqui de algumas,